Amém, graças a Deus. Eu também vou tomar o meu pouquinho de água aqui, que cantando ali a garganta fica seca. A primeira música do culto hoje me lembrou, né, Matilde, eu estava falando para você, 35, 40 anos atrás, quando eu me converti, foi uma das primeiras músicas que eu ouvi. Eu acho que ela já tem uns 100 anos aí, naquela época já tinha uns 100 anos. Que bom que nós resgatamos um hino tão importante, né, tão gostoso de cantar. Meus amados, nós vamos continuar o sermão, a série de sermões que a gente vem tratando. O título da série é O Amor que Edifica. E é importante a gente pensar e olhar sobre essa perspectiva, né, do amor de Deus que nos edifica como sua igreja. O que a gente percebeu nos domingos anteriores é que esse amor vai agindo na nossa vida de uma forma em que ele faz até a gente transbordar de generosidade. Então, a gente não é generoso porque a gente quer ser generoso, mas é que ele vem com uma forma tão grande dentro da nossa vida, agindo, transformando, que esse amor transborda de forma, apresentando de forma generosa, vamos dizer assim. Agora, hoje a gente vai olhar e falar assim, mas da onde que vem essa força que nos faz tornar generoso, que nos transforma, que nos faz brotar, que nos faz ser a imagem e semelhança de Deus? Hoje nós vamos olhar aqui no João capítulo 15, o Evangelho de João capítulo 15, a resposta para isso. Então, da onde que vem a edificação, da onde que vem esse amor que nos faz tornar mais maduro e ser mais semelhante ao Senhor Jesus Cristo? Ter uma vida mais saudável, falando espiritualmente. Vem do próprio Cristo. E João usa, na verdade, Jesus usa no Evangelho de João, relatado por João, uma ilustração, e a gente vem usando ilustração, né? Nos domingos anteriores a gente falou sobre o abacateiro. Quem estava aqui lembra, né? Quem viu o abacateiro. E hoje nós vamos falar de uva, né? João usa a ideia nesse relato, quando ele registra o relato de Jesus. Então eu convido a igreja a abrir João capítulo 15, nós vamos ler do verso 1 até o verso 8. Algumas Bíblias trazem o título desse trecho, A Videira e os Ramos. Muito importante essa comparação, né? E eu acho que é importante para nós também no nosso dia a dia, quando a gente ouvir a palavra de Deus, a gente lê a palavra, procura fazer uma ilustração do dia a dia, né? Como é que é no meio da economia, do mundo de negócio, no mundo bancário, como que é no salão de beleza, como funciona essa palavra, como que eu poderia traduzir isso na linguagem de quem está no salão de beleza, na contabilidade, no serviço, na escola, no estacionamento. Então a gente sempre olhar a palavra e falar assim, deixa eu pensar numa ilustração que possa me fazer entender melhor aquilo que o Senhor está falando através da palavra dele. É isso que Jesus fez ao longo de todo o seu ministério terreno. Convido a igreja a ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Nós vamos ler todos juntos. O Senhor Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês.
Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podem fazer ou não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor. E eu peço a Ti que a Tua palavra, Senhor, venha produzir fruto nas nossas vidas. Que não saiamos daqui, Pai, da mesma forma com que entramos, mas que venhamos sair, meu Pai, fortalecidos, edificados pela ação do Teu Espírito no nosso coração e na nossa mente. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Só lembrando o que a gente falou um pouco sobre plantação, né, do abacateiro e a ilustração que Jesus usou. João vem usando, relatando essas ilustrações. Quando a gente tem uma árvore, uma planta, uma árvore frutífera ou qualquer outra árvore, a gente precisa cuidar dela. Se a gente joga a semente no chão e vai embora, às vezes ela dá fruto, às vezes ela dá pouco fruto, às vezes ela não dá fruto nenhum, ela morre e seca. E aquele bom agricultor é aquele que olha para aquela planta e ele vai e cuida dela. Quando ele vai e poda um galho, não é que ele está machucando a planta, que ele não gosta da planta. Ele vai, corta os galhos, porque aqueles galhos estão tirando força de toda a árvore. Então você vai e faz o corte, a poda frutífera daquela planta. E aí a planta ela ganha mais força e ela vai crescendo e dando muito fruto. Jesus vem falar com seus discípulos a partir dessa ilustração que ele viveu na prática com todos os agricultores com quem ele passou. E lá naquela época a uva era uma plantação muito importante que todo mundo conhecia. Lá ele não usou o abacate, né, como expressão, mas ele usou a videira, a uva. E João vem fazer esse relato disso que Jesus está falando. Mas é importante a gente lembrar em que momento que Jesus trouxe esse relato. Foi lá no comecinho do seu ministério? Não, foi lá no final do seu ministério, quando Jesus já está próximo ao tempo de ser crucificado. Imagina como que está o coração dos seus discípulos diante de tudo aquilo que eles vivenciaram e da mensagem profética de Jesus, dizendo que o tempo dele já estava chegando e que ele deveria ser crucificado. Imagina o coração, né, desses discípulos, o que eles estavam vivendo naquele momento, do seu mestre chegar naquele ponto crucial. Talvez a gente possa imaginar que eles estavam super cheios de fé, vívidos e, na verdade, eles estavam passando as dificuldades que a gente vive, porque Jesus estava presente com eles e está presente dentro de nós hoje na vida de cada um. Isso não tira de nós essa sensação de dificuldade, de angústia na nossa caminhada, mas ele resolve, ele não tira, mas ele resolve. E Jesus não veio falar para eles naquele momento de uma questão estratégica. Talvez a gente possa conduzir muito a igreja de forma empresarial, as estratégias, modelos, ações. Jesus não veio falar nada disso para eles naquele momento.
Jesus vem dizer para eles: gente, eu sou a videira, fiquem presos a mim e vai dar tudo certo. Não fiquem angustiados, eu sou a videira, eu sou a vida. Vocês são os ramos de quem eu passo vida para vocês. Então imagina que alívio que tinha no coração daqueles discípulos, vendo toda aquela movimentação, aquilo que vai acontecer, e eles recebem esse bálsamo de bênção na vida deles. Não preciso me preocupar, porque eu estou preso na videira. Mas não fiquem só presos na videira. Não é só ficar preso na videira. Não é só ser salvo. Não é só ser convertido. Não é só sentar no banco da igreja e fazer parte da congregação. É preciso permanecer em Cristo para que a sua vida venha a frutificar. Então esse é um ponto importante, em quem nós estamos presos e como nós temos permanecidos em Jesus Cristo. A grande pergunta dessa noite é: quanto estamos fazendo? Quantos frutos estamos dando? Não. Mas a pergunta é: o quanto nós estamos permanecendo em Cristo? Uma diferença grande que a gente vai ver no sermão de hoje. A primeira grande verdade que a gente olha, o grande princípio básico, quando a gente olha para essa parábola de Jesus, essa explicação de Jesus para os seus discípulos, é que Cristo é a verdadeira videira, a verdadeira videira ou a videira verdadeira. E aqui tem um ponto importante. Você pode perguntar, mas por que ele falou que ele é a verdadeira videira? O ponto importante é que o povo de Deus, os judeus, eram considerados a videira de Deus, a árvore, a videira, a parreira que frutificava para Deus. Era através do povo de Deus. Mas acontece que o povo de Deus não conseguiu cumprir a sua missão. Não conseguiu cumprir todas as leis. Por isso que o Senhor Jesus veio e cumpriu todas as leis no lugar do seu povo. Então o povo estava ali, e quando Jesus falou para os discípulos que eu sou a videira verdadeira, eles sabiam que Cristo estava falando que o povo de Deus era a videira de Deus, mas a verdadeira videira, da onde nascia a vida, era o próprio Jesus. Ao declarar eu sou a videira, Jesus toma para si essa vocação que era do povo de Deus. Ele toma para si, deixando claro que não é um povo, não é uma lei, não é uma norma tradicional, uma religiosidade que vem trazer vida a nós, mas sim o próprio Cristo é a verdadeira videira. Se nós estivermos presos a uma religiosidade, ela não vai nos trazer vida. Se nós estivermos presos a uma filosofia, ela não vai nos trazer vida. Se nós estivermos presos a um líder, nós não vamos receber vida. A vida só vem até nós quando nós estamos presos na videira que é Jesus Cristo. Um outro ponto que Jesus traz nesse começo de ilustração, ele fala que eu sou a verdadeira videira, que o amor de Deus vem até mim e cuida dos ramos ou da minha igreja, mas o mais importante que ele diz é que nós devemos permanecer nele. E aí é um ponto fundamental para o nosso entendimento. Nós somos chamados, enxertados nessa videira, em Jesus Cristo, para que nós venhamos a permanecer nele
e permanecendo nele, a nossa vida venha dar frutos. Venha dar os frutos que são desta videira. Quem já plantou árvore frutífera sabe que existe um termo chamado de planta enxertada ou árvore enxertada. Alguém não sabe o que é isso? Não sabe? Não, legal. Árvore enxertada é assim: eu pego um tronco com raiz, né, que já está plantado no chão, de uma árvore brava, vamos dizer assim, uma árvore forte, que não necessariamente tem fruto, mas é um tronco forte. Aí eu pego um galho de uma árvore frutífera, ponho dentro desse, faço um corte, ponho ele ali dentro, prendo, isso chama enxerto. Essa planta que vai nascer, que vai continuar nascendo a partir desse galho enxertado, vai dar o fruto daquele galho. Mas ele vai ficar livre de todas as pragas, ou a maioria das pragas, que normalmente essa árvore tem. É uma forma, uma técnica. Nós todos, tem algum aqui que é descendente de judeu? Não? Então, nós todos aqui fomos enxertados na árvore que é Jesus Cristo, na videira verdadeira. Nós não éramos ramos que davam frutos. E aí esse principal ramo, essa principal verdadeira, né, nós fomos enxertados nela quando nós aceitamos o Senhor Jesus. E Deus passa a cuidar de cada um de nós. Quando a gente olha nesse sentido, a nossa vida só faz sentido como forma de frutificar, de ter vida, de ser sal, de ser luz, a partir de estarmos presos nessa videira, que é o Senhor Jesus dele, é o Senhor Jesus. Cristo é essa verdadeira videira e os discípulos são os seus ramos. Opa, está começando a clarear. Olha, se Cristo é a verdadeira videira, eu que sou filho de Deus, eu que fui convertido, nasci de novo, eu que me tornei povo de Deus e fui enxertado nessa videira, então eu sou ramo dessa videira. Eu faço parte dessa vida, desta árvore. Isso é maravilhoso. Imagina se nós somos galhos que não fazem parte dessa videira. Nós não podemos dar o fruto que essa videira dá. Mas não para só aí. Não para o texto que começa, eu sou a videira, vocês são ramos. Não para só, eu sou a verdadeira videira. Aquele que é fonte de vida. Mas é o seguinte, o galho pode ter vida longe da árvore? Não. Se já tiraram um galho de uma árvore e colocaram no chão, aquele galho vai secar e morrer. O galho precisa dessa videira para que ela dê fruto, para que ela viva. Ora, Jesus nos compara os seus discípulos com esses ramos. E ele está dizendo que nós não sobreviveremos de forma independente, desconectados desse ramo. Posso eu viver dentro de uma igreja se eu estiver desconectado de Jesus? Esse é o ponto fundamental também desta passagem. Porque muitas vezes a gente acha que fazer parte da comunidade de fé, de ler a Bíblia de vez em quando, de flertar com o Evangelho, faz parte do permanecer em Cristo. Ele está falando não. Ele está falando, vocês são ramos. Se vocês são ramos, você depende dele. Se você depende dele e é ramo dele, o que você tem que dar? O fruto de uma videira dá o quê? Uva, né? Dá vinho, né? Da uva, né? E de um abacateiro dá? Eu não vou perguntar mais, senão vai ficar muito quinta série, né? Mas se o ramo, Jesus diz que nós somos o ramo dele, que é a videira, o que nós temos que ser?
a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Não é só receber a vida de Jesus. Agora eu fui convertido, agora eu estou aqui na igreja, eu estou cheio de vidas, uma benção, mas aí você sai, vai lá no seu dia a dia, vai na sua família, na sua casa, no seu trabalho, na escola, e aí quem olha para você fala: você é cristão? Nossa, nunca imaginei. É um ramo que não está parecido com a videira? É um ramo de uva que está dando amora? Tem alguma coisa errada aí. Então, se nós somos filhos de Deus, se nós somos ramos, o fruto que nós temos que dar, a imagem que nós temos que ter na nossa vida é a imagem de Jesus Cristo. Agora pensa bem, que interessante. Ele diz aqui: porque sem mim vocês não podem fazer nada. O que ele está dizendo de forma muito clara: se você é a imagem e semelhança de Deus, ok, você dá fruto. Agora, se você não é a imagem e não é a semelhança de Deus, o que você pode fazer para representar a imagem e semelhança de Jesus Cristo? Nada. Se eu não estou conectado, se eu não estou enxertado em Jesus Cristo, como que eu vou ser fruto de Jesus Cristo? Como que eu vou dar uva se eu não estou na parreira? Eu preciso estar lá na videira preso para me alimentar daquilo e a partir daquilo dar o fruto, que é o fruto que vem do próprio Cristo. Se eu estou desconectado, eu não posso. Por isso que ele diz aqui: porque sem mim vocês não podem fazer nada, vocês não podem frutificar. Não adianta você achar que a sua autossuficiência, o eu cuidar da minha vida, vai gerar frutos que me apresentam como filhos do Senhor, como fruto do Senhor, como ramo do Senhor. Quando eu vivo eu autossuficiente a partir daquilo que eu penso, então eu não consigo produzir vida e nem testemunhar de quem é Cristo. Olha que interessante. Eu quero pregar sobre Jesus para o mundo inteiro. Eu vou ser sal e luz. Você está enxertado na videira? Como que você vai transmitir uma coisa que você não é? Jesus está chamando a atenção, não está brigando com os discípulos, mas está mostrando para eles: gente, fiquem em paz. Se vocês estão enxertados em mim, se vocês permanecerem em mim, fiquem em paz, vocês serão sal, vocês serão luz, vocês darão frutos. Não precisa esforço, apenas estejam em mim. A questão que Jesus nos levanta a pensar hoje não é quanto está sendo o nosso esforço para gerar fruto, mas o quanto eu tenho permanecido ligado a Cristo. E essa faz uma diferença na nossa caminhada. Quantas pessoas se esforçam para serem retas diante de Deus, fazem um monte de coisa, mas não permanecem ligadas a Cristo. Nós somos chamados a fazer o contrário. Se conecte profundamente a Deus. Pegue da seiva da videira verdadeira. E o fruto virá com o tempo, no amadurecimento da sua caminhada. Agora, permanecer ou não permanecer, eis a questão. Porque Jesus está falando, se alguém, primeiro ele diz: permaneçam em mim, eu permanecerei em você. Agora ele fala uma dicotomia: se alguém não permanecer, será lançado fora. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Opa, aqui tem uma coisa muito interessante. Primeiro, eu sei que Jesus é o que dá vida. Segundo, eu sei que eu preciso estar conectado a Jesus. É nele, nessa videira verdadeira.
Agora a terceira questão é: o que é permanecer? O ponto central aqui está: permaneçam que serão abençoados. Não permaneçam, serão lançados fora. O galho vai ser podado. O agricultor é meu pai, ele vai cuidar da videira. Então, o que ele quer dizer aqui? A primeira coisa, a gente precisa olhar para saber o que Jesus está falando em relação a permanecer. Permanecer é uma relação continuada de dependência, comunhão e fidelidade. Você quer saber se você permanece em Cristo? Olha se você depende dele, se você tem intimidade com ele e se você é fiel a ele. Esse é o ponto. Eu conheço a Cristo. Você está próximo, mas você está ligado a ele, você permanece nele. Dependência é centralidade em Cristo. Tudo na vida de vocês é primeiro a partir de Cristo. O que penso, o que faço, o que sou, tudo depende na sua vida a partir de Cristo? Ou nada? Ou uma parte? Ou você gosta muito de contar com a sua filosofia, com o seu modo de pensar, com a sua cultura, com quem você é, ou então com a sua capacidade intelectual? Eu estudei, eu sou bom profissionalmente, eu faço tudo, eu resolvo as minhas paradas, eu tenho força. Se você olha para a sua vida e fala, eu cuido da minha vida, você não está sendo dependente. Não é ser fraco, é diferente. Às vezes a gente olha e fala assim, eu não consigo nada, eu sou fraco. Não, a nossa dependência é no sentido, o que eu penso, quem eu sou, eu dependo de Cristo. O que eu sei, foi o Senhor que me ensinou. O que eu faço não é pela minha força, mas é pela ação dele. Isso é dependência. Comunhão. O que é ter comunhão com Deus? Nada mais do que intimidade com ele. Você tem comunhão com alguém quando você conversa com ela, quando você senta e come com ela, quando você pega o ônibus com ela, quando ela está doente, você está do lado dela ajudando, quando ela está sorrindo, você está sorrindo com ela. Isso é comunhão. Quando a gente fala em comunhão da igreja, que a igreja vive em comunhão, é isso. Como que a gente pode ter comunhão com Deus se eu não faço uma oração por dia? A gente está com pressa, né? A gente acorda cedo, tem que correr, o trabalho, não dá tempo de orar. Tudo bem, sem problema, mas está faltando intimidade. Mas você conversa com a pessoa? Não tenho tempo de conversar. Você não consegue ler a Bíblia? Você não está conversando com Deus. Então como que eu posso ter comunhão e intimidade? Você não está permanecendo, você precisa se esforçar um pouco para permanecer. E fidelidade? Fidelidade é interessante, o que eu anotei aqui. Fidelidade é seguir a Jesus segundo o que Jesus ensina, e não segundo o que eu acredito. Essa é uma questão. Quer ser fiel a você, aos seus pensamentos, ou ser fiel ao que a palavra de Deus diz? E aí a gente tem uma montanha de coisas que a gente pode elencar dessa questão de fidelidade. E principalmente, a maior parte dos casos não é de meu interesse seguir do jeito que o Senhor nos ensina. Um exemplo simples. Eu tenho que perdoar um irmão, um amigo, um pai, uma mãe, um colega de trabalho, mas eu prefiro não perdoar, porque ela não merece o meu perdão. Você foi fiel a Deus? Não, você não está sendo fiel, você está sendo fiel a você, aos seus preceitos. Então, retomando aqui, quer permanecer em Cristo? Comunhão, dependência, fidelidade. Olha a lógica que esse texto mostra para nós. Se alguém não permanecer, será lançado fora. E vai ser lançado no fogo, vai secar e ser lançado no fogo. Se permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será feito. Não é o esforço humano que gera fruto e faz você permanecer em Cristo, mas é a permanência em Cristo que transforma a sua vida
E a sua vida transformada gera fruto. Completamente diferente. É isso que Deus está falando para nós, é isso que Jesus está falando para os seus discípulos. Gente, sem estresse, permaneça em mim, me busque, caminhe colado a mim, enxertado a mim, deixa eu transformar a sua vida. O fruto vai vir naturalmente, a vida de vocês vai frutificar naturalmente. É possível, meus amados, frequentar a igreja sem permanecer em Cristo? É possível conhecer a Bíblia estando apenas perto de Cristo? É possível servir na igreja sem permanecer em Cristo? Falar sobre Jesus sem caminhar com Cristo? Às vezes é possível essas coisas. É possível, sim, que você frequente uma igreja, mas você não permanece em Cristo. Você está por perto. Você não se entrega de coração, você não se deixa dominar por Cristo, ser dependente dele. Você está ali, na periferia, em volta. A gente precisa permanecer ao invés de estar perto. Grudar no caule com força, para que aquela seiva de vida venha a encher e deixar a gente dar fruto. Agora, para que dar fruto? Qual a razão disso tudo na nossa vida? Qual a razão de nós estarmos aqui glorificando a Deus? Apenas sentar e cultuar? Fazer louvores, ouvir a palavra? Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, um tapinha nas costas e vamos para casa, cada um na sua? Não. O Senhor Jesus vem dizer aqui, vocês foram enxertados na videira verdadeira, não foi apenas para que vocês estejam com as suas vidas abastadas, sua consciência renovada. Vocês vieram aqui para glorificar a Deus. Olha o que Jesus fala: permanecer e dar fruto é glorificar o nome do meu Pai. O Pai quer que vocês deem muito fruto, assim vocês mostrarão que são os meus discípulos. Uma videira ou um ramo de videira que não dá uva, para que ele está ali? Como que ele glorifica a Deus ali? Não foi para isso que ele foi enxertado. Qual a lógica de Jesus para as nossas vidas? Primeiro, que a gente tem que ter no coração, Cristo é a fonte da nossa vida. Deus tem cuidado de nós, tirado as arestas, a gente já falou nos cultos anteriores. Deus vem e limpa, faz as podas, tira as coisas ruins desse galho, para que a gente venha se parecer mais com Jesus. A palavra de Deus nos purifica, nos fortalece, e aí o discípulo, aí a pessoa, o ramo vive como um discípulo, preso a essa videira, e a partir dali a gente frutifica, e o fruto que esse ramo dá, que esse discípulo dá, é imagem e semelhança de Cristo, é a forma de glorificação a Deus. Quando a gente deixa Deus usar a nossa vida, o Pai é glorificado. A frutificação não existe para exaltar o ramo. O objetivo final da frutificação é exaltar ao Senhor. Meus amados, o que nós somos chamados a viver na igreja? Nós somos chamados a frutificar para a glória de Deus. O nosso grande desafio não é olhar e perguntar para nós, ou olhar para o nosso colega do lado e falar assim: ele não está dando fruto, ele vai ser jogado fora. Esse jogar fora significa que vai para o inferno. Não é isso que Jesus está falando. Não é essa mentalidade que a gente tem que ter na nossa casa. O que a gente precisa entender na nossa caminhada é olhar para a nossa vida e olhar e falar o seguinte: qual é o fruto que eu estou dando? Não a obra. Não estou falando do fruto do Espírito,
mas o quanto eu tenho me assemelhado à videira verdadeira, o quanto eu tenho vivido isso no dia a dia. Essa é a nossa busca incansável, em permanecer em Jesus Cristo. E vejam, por mais uma vez, Jesus mostra a nossa responsabilidade humana neste plano do reino de Deus. E qual é a responsabilidade humana? O permanecer. Ele dá vida, o Pai cuida, mas o permanecer é responsabilidade nossa. Porque ele fala aqui, se você permanecer. Se você não permanecer, é porque você não agiu, você não tomou atitude em permanecer. Não é que você vai ser jogado, Jesus não está falando que você perdeu a salvação, não tem nada a ver com salvação isso. Ele está dizendo assim, se você não permanece, se você não busca, você não dá o fruto, você não glorifica a Deus. Aí você pode perguntar para mim, como que eu faço então? Como que eu faço? Eu quero dar fruto, eu quero permanecer, como eu faço? Tem um só caminho. Se jogue em Jesus Cristo. Busque estar ligado a Ele, dar centralidade à sua vida dele. Você consegue fazer isso sozinho? Talvez você consiga, mas é mais fácil se você fizer com alguém do seu lado. Eu posso ser um autodidata, eu leio a Bíblia, eu busco, mas se você estiver na comunidade, aquele que está mais forte te dá o braço e te ajuda a levantar. Se você está sozinho, você caiu, você não levanta, é mais difícil. E para isso que Jesus ensinou os seus discípulos a caminhar em discipulado. E discipulado eu não digo como um programa que a igreja está estabelecendo, porque agora, não é isso, não é programa, é convívio, é vida. É caminhar com a pessoa que está do meu lado. Fala, olha, eu quero frutificar, me ajuda nessa caminhada. Eu quero ter mais intimidade com Deus, me ajuda. Posso orar com você? Posso ler a Bíblia com você? Posso aprender com você? Essa é a caminhada do discipulado. Nós estamos trabalhando isso já com o grupo de liderança da igreja. Nós já estamos há um tempo caminhando. E no nosso meio nós estamos vendo testemunhos maravilhosos de situações que a gente fala assim, puxa vida, se nós estivéssemos caminhando sozinhos, a gente não teria essas transformações, essa ação de Deus na vida da igreja. Em breve, todos vão poder viver esse caminho. Eu conversei já com alguns jovens, para a gente já começar a pensar nisso. Os adolescentes já estão construindo essa caminhada, os líderes já estão caminhando. Agora, eu não quero que a gente olhe para a nossa caminhada como se fosse um programa, né? Mais uma ação, não. Olha para a nossa vida, como que eu posso fortalecer e frutificar, para que Cristo seja visto na nossa vida, e a partir daí o Pai seja glorificado. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, eu sei que o Senhor, durante 3 anos, Pai, o Senhor caminhou, o Senhor pregou, o Senhor falou, o Senhor fez ilustrações. Quantas coisas, Pai, o Senhor fez, deixou a sua palavra. E é certo, Pai, que muitas vezes, diante de tudo isso, Pai, de tanta revelação, muitas vezes a gente não consegue compreender. Mas é por limitação nossa, Pai. Não é por falha do Senhor, mas é algo nosso, do nosso coração, da nossa mente, que muitas vezes a gente tenta enxergar e não consegue enxergar. Para isso, Pai, eu peço que o Senhor derrame da ação do Teu Espírito na nossa mente e no nosso coração. Que o Senhor, meu Pai, abra, Senhor, os nossos olhos, que nós possamos enxergar a nossa caminhada de forma diferente do que muitas vezes a gente tem caminhado. Senhor, se nós não estamos compreendendo, Pai, a nossa caminhada,
se nós não estamos permanecendo no Senhor, mas nós estamos apenas vivendo próximo, ou uma religiosidade rasa, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração. Que essa transformação, meu Pai, possa vir do Teu Espírito em nossas vidas. Eu lembro, Pai, da Tua palavra, que diz ao profeta: prega a esses ossos que eles então se tornarão um exército forte. Mas não foi só o pregar. O que transformou aquele exército num povo forte foi o sopro do Teu Espírito que deu vida. É esse sopro, Pai, que eu peço a Ti na Tua igreja. Não só aqui na Vila IP, Pai, mas na Tua igreja, Pai, onde está espalhada por todo mundo. Que esse sopro, Pai, possa vir sobre Tua igreja. Que nós possamos viver, meu Pai, no mundo um tempo de avivamento, Senhor, de transformação, de uma igreja permanente na videira e que dê muito fruto. Obrigado, Senhor. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o poder, em nome de Jesus. Amém.